Primeiro porque nós reunimos a família, pelo menos uma vez por semana, para fazer alguma coisa boa. Nesse último momento, o importante é que a gente desenvolva o sentimento de gratidão. E a gente eleva o padrão moral e coletivo do lar. O ideal é que todos contribuam, para que todos se sintam parte do Evangelho. Boa noite a todos, aos velhos, aos novos, todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho no Lar. Quem aqui sabe o que é o Evangelho no Lar? Só não pode levantar a mão, gente, não tem problema não. O Evangelho é aquele negócio, vem dos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os que a Igreja Católica assume como real. E o Evangelho no lar é no lar. O lar, uma das definições que eu achei legal, é um lar. O lar é o lugar onde uma família se instala. E necessariamente a família não é consanguínea. São pessoas que têm o mesmo ideal, moram junto na mesma casa, dividem o mesmo teto. Esse pode ser uma família também. Então, para a gente tentar resumir o que é esse Evangelho no lar, o Evangelho no lar é a possibilidade, né? Como os evangelhos, eles falam sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus fez. O Evangelho no lar é a possibilidade de estudar a doutrina de Jesus no ambiente doméstico. Fácil, né? Sem muito problema. A gente leva uma vantagem sobre o Evangelho normal, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação da doutrina, ele tem um que a mais, tem um comentário dos Espíritos. Algum comentário de Kardec também, que fez junto, que ele traz o que foi escrito há 2000 anos atrás para a nossa realidade de hoje. Né? Apesar do Evangelho ter sido, o Evangelho segundo o Espiritismo ter sido escrito há 160, 170 anos atrás, ele dá essa atualizada nos conceitos que foram escritos pelos evangelistas. Naquela época era meio complicado porque era passado de boca em boca, não tinha muito esse negócio de estar escrevendo. Dois dos evangelistas não eram contemporâneos de Jesus, eles não viveram a situação para poder contar, eles vieram um pouco depois. Então, a gente quando lê o Evangelho propriamente, ele, sem ter a explicação dos Espíritos, alguma coisa se perde na nossa consciência. Então nós, como espíritas, temos essa vantagem de ter o Evangelho segundo o Espiritismo comentado pelos Espíritos. Alguns Espíritos de bastante evolução. Certo? Então, quando a gente estuda a doutrina de Jesus, na realidade a gente não está interessado que ele morreu na cruz, que ele nasceu da Virgem Maria ou outras coisas, mas sim o exemplo que ele nos deu e como ele é o nosso guia, né? E modelo. Então os conceitos de amar a Deus, amar ao próximo, dar a outra face, o caminho certo, agradecer, felicidade, perdoar, viver a encarnação, isso é o que é importante no que ele deixou para a gente. Porque muita coisa do que se fala no Evangelho a gente não tem como provar, mas esses conceitos são conceitos que a gente aceita bem, porque a gente aceita dentro da nossa consciência. Certo? O outro componente do Evangelho no lar é o componente espiritual. Eu garanto que a maior parte de nós aqui, se não nós, né, pelo menos as nossas esposas, né,
elas limpam a casa, aspiram o chão, lavam os banheiros, lavam a roupa, lavam as coisas, tudo. E elas fazem uma limpeza na parte material da casa. O Evangelho vai trazer essa limpeza na parte espiritual. Então, quantas vezes a gente limpa a nossa casa espiritualmente falando? A gente é espírito encarnado, a gente não é um corpo que tem espírito, a gente é espírito que tem um corpo. Então a gente precisa cuidar das duas coisas. Limpa-se o lado físico da casa, tem que se limpar o lado espiritual também. E o Evangelho no Lar traz essa possibilidade, essa capacidade da gente estar limpando o nosso lar espiritualmente falando. Como se fala de uma componente espiritual, é importante que esse Evangelho no Lar não se torne uma reunião mediúnica. Porque não tem essa possibilidade de se fazer no lar. Você receber um espírito, sei lá como é, uma manifestação ou qualquer outra coisa. Se esse tipo de coisa estiver ocorrendo, o Evangelho no Lar não está sendo feito da forma correta. Ele não tem essa utilidade e é muito importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente estiver fazendo o Evangelho em casa, não é para ter manifestação mediúnica nenhuma. Apesar da gente estar se envolvendo muito com a espiritualidade, não é para a gente estar desenvolvendo nenhuma atividade mediúnica em casa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente estava falando, é o livro, segundo o livro da codificação de Allan Kardec, é o que se aconselha que se use para fazer o Evangelho no lar. Então a minha pergunta aqui vai o seguinte: quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Quem faz? Não, quem tem? Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, já que você perguntou, e quem faz o Evangelho segundo o Evangelho no Lar? Bom, eu fiquei contente. Fiquei contente. Você está fazendo? Muito obrigado. Eu já estou há 3 semanas. Eu comecei a fazer o que eu ia fazer aqui e não vai ter jeito. Certo? Então, eu fico contente que a maior parte não faz, porque aí vai valer mais a pena o serviço aqui. Porque se eu estivesse fazendo aqui, todo mundo fosse espírita velha, aí eu já faço isso aí, para me falar aquele monte de coisa. Velho não é verdade. E eu não sei. O espírita é com um longo tempo na doutrina, certo? Eu quero dizer, não velho. Tá? Então, essa que não é palestra, é só um bate-papo aqui, é para essas pessoas que não fazem. E para as pessoas que fazem, fazer aí uma recapitulação, para ver se está seguindo aí o procedimento, né? Então, e o que você faz, por exemplo, e por que a gente está falando aqui sobre o Evangelho no Lar? Bom, um dos propósitos desse grupo é divulgar a doutrina espírita. E o Evangelho do Lar, se não é uma das melhores coisas que o Espiritismo traz para a gente, está bem próximo de ser uma das melhores. Porque tem gente que não consegue ir no centro, não consegue ler a codificação de Kardec, não faz em casa, tira uma horinha lá e faz aquilo em casa para fazer. Então traz essa possibilidade. E fora disso, de ser essa coisa assim, então a gente fala assim, poxa vida, quando a gente sabe de alguma coisa boa, o Oswaldinho não está aqui, mas ele tem o WhatsApp dele lá, que é o, como é que chama? Fofocas e não sei o que cada vez que ele... Como é que chama? Negócios de oportunidades. Então ele tem, toda vez que ele tira uma foto que é barata lá no Albin, ele vem falar, ó, o Albin está com foto barata lá de graça. Ou seja, quando a coisa é boa, a gente conta para as pessoas. A gente tem esse costume de fazer. Então é o que a gente está fazendo aqui também, a gente vai replicar isso daí. Porque o Evangelho no Lar, acima de qualquer outra coisa, é uma coisa boa. Se vocês começarem a fazer, não estou falando que ninguém tem que fazer não, mas quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver que vai melhorar, vocês vão sentir toda a vibração que é ter o Evangelho no Lar. Isso faz bem. Então isso é o que é o Evangelho no Lar, uma coisa boa. Então, já que é uma coisa boa assim, normalmente as coisas boas são difíceis, né? Ou são caras, ou é difícil de fazer, ou custa muito, não sei o quê. Mas o contrário, tudo disso é que o Evangelho é fácil e simples. Não tem nada de complicado. Você seleciona um horário uma vez por semana, toda a família, tem que ter, para começar, o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode usar outro livro, e só isso que você precisa, não precisa mais nada. Reunir todo mundo lá, fazer alguns procedimentos e pronto, está feito, né? E quando a gente começa a fazer assim, por quanto tempo a gente tem que fazer esse Evangelho no Lar? Quem tem ideia? Quanto tempo você tem que fazer assim para poder parar? Acho que no máximo 30 minutos. Não, estou falando assim, quantas vezes? Todo dia. A frequência por semana? Até quando você faz? Você começa a fazer, faz 20 sessões, para, faz um ano, para? Sim, não, essa não para. A ideia é que você pare quando você se torne um espírito perfeito.
Para quem não sabe o que é a volta no livro dos Espíritos, pergunta 100 a 113, veja o que é um Espírito perfeito quando você chegar lá. Você começou a fazer o Evangelho no Lar agora, você tem que ir até lá. Depois ali separa, né? E o que é necessário assim para você fazer? Já que é tão fácil, você tem que marcar um horário, isso aí tem que ter alguma coisa aí. Então é o desejo sincero de aprender com Cristo. Ele que é o nosso modelo, que é o nosso mestre, que a gente tem que se basear nele para a gente poder fazer as coisas, a gente precisa ter esse desejo sincero, né? E por que fazer, né, esse Evangelho no Lar? Eu falei, porque é bom. Né? É bom, a gente faz. Né? Primeiro porque nós reunimos a família, pelo menos uma vez por semana, para fazer alguma coisa boa. Né? Porque normalmente quando a família reúne, é pau, né? Um negócio diga, outro traz, outro vem, sempre tem os atritos. Então pelo menos nesse horário aí, a gente usa para fazer uma coisa boa. Todos participam, todos falam, todos colaboram, né? A gente abre a casa para os bons espíritos, certo? E de preferência, quando os bons espíritos entram, os maus saem, pelo menos daquela meia hora. E enquanto a gente manter aquele ambiente, certo? E a gente consegue combater os agentes da enfermidade e desequilíbrio. O que são esses espíritos que estão lá em casa? Gostam da vibração que a gente está, então eles vão ficando por lá, o ambiente é bom para eles, eles vão ficando. No que a gente faz o ambiente, quando a gente faz o Evangelho no Lar, os nossos amparadores espirituais vêm, todo mundo sabe que o amparador espiritual já é um espírito evoluído, então quando ele vem a energia dele já afasta as outras, só dele vir já está bom, se a gente começa a fazer um negócio com mais fé, com mais vontade, vai chegando mais gente. Né? E a gente eleva o padrão moral e coletivo do lar. Então, é importante que quando a gente começa a fazer esse Evangelho, e a gente vai desenvolvendo assim o nosso sentimento, a gente vai sentindo que a energia do lar melhora. No começo, nem todo mundo quer participar, não se preocupe. Vocês façam. Quem tiver vontade de fazer, vai fazer isso que as outras pessoas do lar vão. Não force ninguém a fazer, porque não fica bom para que force. Enfim, e para se fazer um bom Evangelho no Lar, precisa ter alguns procedimentos, né? E como eu não estou dando a palestra sozinha, a Beth que vai me ajudar, ou eu estou ajudando ela, nós estamos fazendo junto, ela vai explicar esse procedimento para vocês agora. Só uma coisa, por que eu falei para dar um desse aqui para cada família? Um só para cada família. Porque se um tiver dúvida, o outro vocês lêem junto. Se cada um tem, um vai fazer no quarto, outro faz no banheiro, né? Então a ideia é que esteja um, leia todo mundo junto, né? Justamente para poder estar junto. Outra coisa a gente vai ter isso aqui agora direto aqui com a gente. Então se alguém vem de fora que a gente conhece, meus amigos estão vendo a primeira vez, ela está vendo a primeira vez também, e a gente sabe que eles não fazem o Evangelho no Lar, a gente pode dar um negocinho desse para eles. Fala assim, ó. Evangelho no Lar, vocês fazem o Evangelho no Lar? Você fala assim, não, mas aqui está um negocinho. Então vocês fiquem à vontade de quem for vir novo, não recebeu, vocês dão para ele, presenteio, vai ser legal para fazer. E aí eu passo a palavra para a Beth agora, ela vai explicar para a gente como fazer a rotina, que ela faz muito mais tempo que eu. Não só pela idade, mas pelo tempo que ela faz também. Eu comecei faz pouco tempo. Bom, minha família já realiza o Evangelho no Lar há alguns anos, né? Quando eu me tornei espírita, eu aprendi, né, a importância, o valor que tem o Evangelho no Lar, e eu implantei na minha família, e minha filha também continua fazendo, ela participava quando era criança e agora já faz no próprio lar. Inclusive eu trouxe até os livrinhos que a gente usa, não vou esquecer de mostrar. Bom, então, essa música que a gente ouviu no início, Quanta Luz, é uma música que a gente gosta de tocar antes do início do nosso Evangelho. Né? Por que tocar uma música? Para que a gente comece a entrar, se harmonizar e entrar na energia do Evangelho. Pode ser essa música Quanta Luz, pode ser uma música instrumental, suave, baixa, pode ser a oração de São Francisco. A escolha é da família, né? Pode modificar, uma semana coloca Quanta Luz, outra semana coloca música instrumental, fica a critério. Não existe uma regra, tem que ser tal música. Não, é a família quem decide. Né? É só uma possibilidade da gente começar a relaxar, né? Já vem quem faz à noite, relaxar e já entrar na ambientação do Evangelho
e entrar em sintonia com os amigos espirituais, com a energia do Evangelho. Bom, depois do início, quando a gente ouve uma música para estar relaxado, é o momento da prece de abertura. Essa prece pode ser espontânea, algum membro da família, como a gente faz aqui. Quem gostaria de fazer a prece? Algum membro da família pode fazer a prece. Ou pode ser uma prece escrita, a prece de Caritas. Ou então pode ser uma prece no YouTube, tem muitas preces, pode escolher uma, coloca lá. Agora, é interessante que todos devem seguir, ouvir e seguir mentalmente essa prece, né? E quem fizer a oração pode fazer uma oração simples, pode ser um Pai Nosso ou uma Ave Maria, não precisa ser nada com palavras bonitas, longo, não necessita ser longo, muito pelo contrário, quanto mais sucinto, melhor, né? E aí é uma oração que vai começar a nossa conversa com a equipe espiritual, falando do Mestre Jesus, né? Buscando e agradecendo já a companhia da equipe, dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores espirituais, e também solicitando a permissão para o estudo do Evangelho e pedindo forças para que possamos realizar a nossa reforma íntima, né? Porque o objetivo do Evangelho no Lar é que aqueles ensinamentos que caia naquela noite, a gente tem a possibilidade, a gente tente colocar em prática no nosso dia a dia. Não é só teoria, é a gente ler e a gente tentar colocar em prática, né? E pode ser finalizado com o Pai Nosso. Bom, a terceira parte seria a abertura do Evangelho, que pode ser aleatoriamente, abrir por acaso, ou se a família preferir, pode ser uma leitura contínua. Vai seguindo e como se estivesse estudando o Evangelho. Né? Um membro da família abre. É interessante que todos os membros da família deem a sua contribuição. Um pode estar preparando o ambiente, colocando a água para ser fluidificada. O outro pode estar escolhendo a oração. O outro vai abrir o Evangelho. O outro pode ler. Entendeu? O ideal é que todos contribuam, para que todos se sintam parte do Evangelho. É interessante que a leitura seja breve, não mais do que 5 minutos. Se cair o capítulo, não necessita ler o capítulo, lê um trecho. Quando vê que já está compreensível, se passa para uma reflexão. Se tiver algum membro na família que não gosta, não segue a doutrina espírita, pode ser adotado um outro livro, uma Bíblia, ou pode ser adotado um outro livro edificante. E se a família não é espírita, também pode-se fazer o Evangelho, né? Como o Baber falou, o Evangelho é só uma leitura, um aprendizado dos ensinamentos do Mestre Jesus. Não foi nada criado, inventado pelo Espiritismo. Não, ele só copiou, né, dos nossos evangelistas, do Mestre Jesus, que começou a fazer o Evangelho na casa do Simão Pedro. Bom, o interessante, depois dessa leitura breve, né, deve ser feita em voz alta, que todos deem sua contribuição em cima da reflexão, em cima do que entendeu naquela mensagem. Olha, para mim essa mensagem queria dizer isso, isso e isso. Eu acho que na minha situação essa mensagem serviu para isso. É algo para a pessoa, né? Não é, eu acho que você tem que fazer isso, essa mensagem veio para você. Evitem isso, por favor. Né? Principalmente se tem um conflito familiar, um membro da família pode usar aquela mensagem para dizer, olha aí, essa mensagem é para você. Então vamos ficar atentos que o Evangelho, o momento do Evangelho não é para se resolver problemas, conflitos familiares. Deixa eu dar um exemplo. Tem o capítulo 14 que é honra o teu pai e tua mãe. Então imagine que a família tem um problema de relacionamento entre o pai ou entre a mãe ou alguma coisa. Olha aí, essa mensagem foi para você. Não, isso não pode ser feito, né? Se acontecer, vamos pedir, olha, aqui não é o momento, essa mensagem é para todos, não é para uma pessoa, né? E a reflexão deve ser para você analisar na sua vida e como você pode colocar em prática. Né? O que é que você precisa se melhorar, o que é que você precisa modificar, o que é que você precisa fazer para colocar em prática aquele ensinamento. Sim, depois que a gente lê o Evangelho, em nossa casa, a gente usa esse. A gente tem esses livrinhos. Quando minha filha era criança, né, a gente usava, ela gostava muito desse, Meditando com os Anjos.
E antes dela abrir, ela dizia assim, deixa eu ver o que é que meu anjinho quer me dizer. Então ela abria. Então é bem interessante para a criança porque tem a gravura, né? Tem o anjo da responsabilidade, o anjo do entusiasmo. Né? E depois ela dizia, eu acho que eu preciso ser mais responsável com tal coisa. Então é interessante esse livro para quem tem criança. Mas a gente também usa, nós adultos também lemos. Esse Minuto de Sabedoria é muito bom. Temos esse Faze Isso e Viverás e o Ligeirinho. São pequenas preces. São pequenas preces, todos são pequenas preces. Pequeno trecho, assim, aprender a sorrir e confiar. Assim, coisas bem simples. Então, depois que a gente lê o Evangelho, a gente comenta, cada um escolhe o livro que quer, esse livrinho de mensagens, e abre e lê em voz alta. O meu saiu aqui, pense sem falar, mas nunca fale sem pensar. Assim, eu acho que eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Então, é mais uma mensagem mais pessoal, né? Mais para a pessoa. Bom, depois desse momento da leitura do Evangelho, da reflexão, a gente vai para a vibração, né? Nós lá temos o costume de vibrar pelos aniversariantes da semana. A gente lembra as pessoas da família que estão aniversariando, os amigos que estão aniversariando. A gente lembra quem está com problema, seja de saúde, né, algum problema financeiro, um problema de ordem familiar. A gente também vibra por algum problema que esteja acontecendo em um outro país, ou pelas pessoas que estão perdendo seus empregos, ou pelas pessoas que estão nos hospitais, ou que estão nas ruas, que estão perdendo as suas casas, que estão com desajuste familiar. Então a gente, em voz alta, cada um da nossa família vai dizendo, olha, nessa noite eu gostaria que a gente vibrasse por tal pessoa, por tal situação, por tal momento que está passando, no caso, o país, ou o que aconteceu em um outro país. Então vamos vibrar por essas pessoas. Então nessa vibração é uma doação de energia em favor dos nossos irmãos através do nosso pensamento. O ideal é que a gente, por exemplo, diga para quem a gente vai vibrar e a gente faz um pouco de silêncio e depois fala uma outra pessoa, para que a gente comece a vibrar já. Não é dizer, eu quero vibrar por fulano, por ciclano, por beltrano, porque aí não dá nem tempo de você pensar. Não. Fala o nome da pessoa e dá uma pausa, depois, olha, vamos vibrar pela família de fulano que está passando por um problema tal. Dá uma pausa e fala depois um outro nome de outra pessoa. Bom, isso faz com que a gente já comece a mandar a energia, né, a vibrar, a pensar positivo para que aquela situação se modifique, ou então para que eles tenham forças para passar por aquela situação difícil. Né? Nós também vibramos pelos vizinhos, os nossos vizinhos. Né? Pedimos que as energias do Evangelho sejam levadas para os lares vizinhos e também para os lares dos nossos familiares em outros países, em outras cidades ou em outros estados. Né? E também para as pessoas que estão em hospitais, nas ruas. E outra coisa que nós fazemos é que nós pedimos para que as orações daquele Evangelho se mantenham no nosso lar e que as pessoas que cheguem em nossa casa também se beneficiem. A gente faz o Evangelho na quinta-feira à noite e a gente espera que as pessoas que cheguem na sexta, no final de semana, na semana seguinte, eles também ainda recebam essas energias positivas das nossas orações. E o último, que é a prece de encerramento, né? Que já é os nossos agradecimentos. Nesse último momento, o importante é que a gente desenvolva o sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao Mestre Jesus. E aí nós estamos nos preparando já para entrar em sintonia e já buscando forças, buscando mais, nos sentirmos mais fortalecidos para colocar em prática os ensinamentos daquela noite. Sabe? Então, para a gente assim, cada noite é como se fosse um Evangelho no lar novo. A gente, por exemplo, ontem foi o nosso Evangelho, saiu a mensagem, dai a César o que é de César. A gente pensou, o que essa mensagem quer dizer para nós? Né? Então a gente viu o que era a orientação dos Espíritos e a gente começou a pensar dentro do nosso dia a dia como essa mensagem poderia ser colocada em prática. Né? Então a gente agradece a Deus, né? Agradece aos nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, pelos ensinamentos, pedindo força para colocar em prática, né, no nosso dia a dia, buscando hoje sermos melhores do que ontem. Agradecemos pela fluidificação da água, pela energização
pela limpeza do ambiente e pela proteção, porque a gente sabe que um evangelho, quando ele é realizado, existe uma proteção que é feita no lar, né, para que amigos ignorantes, espíritos que não sejam bem intencionados, eles venham e busquem estimular a discórdia, problemas. Então a gente agradece por essa proteção que é feita no nosso lar, né, e pedimos que essa proteção continue durante toda a semana, né, e encerramos com uma Ave Maria ou com uma oração de São Francisco, também aí é critério da pessoa que vai fazer o encerramento. Então normalmente quem faz a abertura, a outra pessoa faz o encerramento, né. Se, por exemplo, a gente vai viajar na próxima semana, então a gente já combina com a espiritualidade. A gente fala, olha, na próxima semana a gente não vamos fazer o evangelho aqui, nós vamos fazer em tal lugar. E a gente conta com a participação, com a colaboração da equipe espiritual. Então a gente faz esse combinado com a equipe espiritual. Se por acaso, no dia, acontece algum problema e a gente não está em casa naquele horário, que é o horário do nosso evangelho, assim que a gente retorna para casa, a gente realiza, pedindo desculpas. Iniciamos o evangelho pedindo desculpas à equipe espiritual por não estarmos presentes na nossa reunião, no horário combinado, né? E se por acaso existe alguma eventualidade e a gente não pode realizar naquele dia, a gente realiza no dia seguinte. Mas a gente tenta, assim, não pular uma semana. A gente tenta fazer toda semana. E quando existe um problema, a gente tenta sanar dessa forma, fazendo em um outro horário ou fazendo no dia seguinte. Tá certo? Queria agradecer pela paciência de vocês e também pela oportunidade de estar dividindo essa experiência. Eu queria só passar a oração Quanta Luz, para poder a gente ler. Eu acho assim, ela muito própria, muito interessante para o Evangelho no Lar. Então, como outras pessoas chegaram depois que a gente iniciou. Posso tirar uma dúvida? Pode ser feito o Evangelho no lar caso um dos familiares estejam distante ou viajando? É possível fazer essa conexão mesmo estando em outros lugares? Perfeito, perfeita a sua pergunta. A gente pode fazer no mesmo dia, no mesmo horário, mas em lugares diferentes. Pode sim. A gente fazia por Skype. Porque eu estou para viajar para o Brasil e... A gente fazia por Skype com o Brasil, com os pais dela. E é bem interessante. E dá para fazer como se estivesse ali do lado do... Uhum. A gente pode botar? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce
Jesus, quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.